Mais um debate na linha do que a gente tem travado aqui, mas houve aí essa notícia nova com esse documento publicado pela AGU. Gerou preocupação, meu caro Hélio? Para mim, sim. Se ele não vai coibir a liberdade de expressão, para que tem uma cláusula lá de perseguir desinformação sobre políticas públicas, sobre o que se fala de membros do governo? Não faz sentido nenhum. É claro que tem alguma intenção de coibir gente que critica de forma contundente e que certamente será alegado de que isso é desinformação, que é fake news, que é meia-verdade. Mas quase tudo é meia-verdade, são interpretações. Então a gente não pode criticar o governo, não pode criticar uma política pública. Qual a lógica disso? Então eu acho que esse troço aí é mais um exemplo que o Mário vinha falando, que é um festival de atos que está assustando todo mundo. Joel, como é que você avalia? É preocupante. É preocupante não porque o problema da desinformação não exista. E existe, hein? Existe gente que, da forma mais maliciosa possível, busca enganar parte da população, seja para incitar atos de violência, seja para contrariar o resultado democrático das urnas, seja durante a pandemia, enfim, nem sei qual era a intenção por trás, mas enganar as pessoas acerca de vacinas, acerca de remédios falsos, enfim. A desinformação organizada politicamente, ela existe. E agora rende dinheiro, né? É bom que se diga assim, de uma maneira bem clara, porque tem muito discurso populista com base em desinformação para gerar polêmica sensacionalista que rende muita grana, porque dá engajamento. Perfeito. Ela rende grana e tem grana por trás. Embora, hoje em dia, para você veicular discursos assim, não precisa mais ser um multimilionário. Você, com uma quantidade de recursos ali na casa das dezenas de milhares de reais, você faz algum estrago na comunicação graças às redes sociais. Agora, tem um problema. Como é que você distingue, do ponto de vista do usuário, da pessoa, do cidadão que está falando, se o que ela falou, digamos que tem um erro na fala dela, se o que ela falou entra na conta de um erro normal ou que qualquer um de nós comete durante as suas falas, ninguém sabe tudo, a gente aprende discutindo, dando opinião, criticando, às vezes exagerando e depois voltando. É assim que a gente aprende. Como é que você distingue isso de essa outra coisa, mais maliciosa, com intenção política? Mesmo porque todos nós, na maioria das nossas falas, também temos intenção política no meio. Por isso, que o melhor jeito de você lidar, inclusive com a desinformação, é permitir o debate livre e o debate público e municiar, aí sim, por parte da autoridade, municiar da melhor forma possível com informações confiáveis. Mas não perseguir participantes desse debate. Senão a gente vai ver coisas ridículas, levando essa lógica que está no texto da lei, né? Perseguir desinformação sobre políticas públicas. Daí o governo Lula propõe fazer um novo Bolsa Família, sei lá, e eu vou lá e falo e critico a medida e erro um número ali na hora de falar sobre essa medida e exagero um certo efeito dela. Então você está desinformando sobre as políticas públicas, você é um inimigo da informação verdadeira. Isso é criar no Brasil um estado de perseguição e que impede, na prática, o debate público, né? Porque você fica intimidado, você vai ter que pensar 1000 vezes antes de emitir uma opinião para ver se não tem algo ali que vá gerar uma reação. Por isso eu vejo com muita preocupação. É um texto vago ainda, não sei no que vai dar isso, se vai dar em alguma coisa, mas não era para estar ali. E tem uma coisinha rápida. Eles falam que é a defesa da democracia, que esse é o objetivo. Toda hora se usa o termo democracia como se fosse, não, foi eleito, é o voto da maioria, então pode tudo. Não, o que a gente entende, as pessoas que entendem democracia, muito mais do que isso. Uma república constitucional tem que obedecer à Constituição, instituições fortes, entre elas a liberdade de expressão. Então não pode ir contra a Constituição. Não existe desinformação no nosso ordenamento jurídico como algo para ser punível. A Constituição explicitamente defende a liberdade de expressão e isso vai de encontro à Constituição Federal. Então isso não é democracia nada, é o contrário da democracia. Obrigado, Hélio. Só registrar aqui o artigo 47 que está lá nesse documento. A Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, que é esse órgão que o governo Lula quer criar, compete, e aí no item 2 está escrito da seguinte maneira: representar a União judicial e extrajudicialmente em demandas e procedimentos para resposta e enfrentamento à desinformação sobre políticas públicas. Yuri, a Advocacia Geral da União defende a União, isso inclui o governo, inclui às vezes o Supremo Tribunal Federal. A gente viu até uma polêmica envolvendo o André Mendonça quando ele era AGU no governo Bolsonaro, que ele defendeu a criação do inquérito das fake news, que só depois veio atingir a militância bolsonarista, que foi uma criação de ofício pelo então presidente da Corte, Dias Toffoli, e que delegou ali a relatoria para o Alexandre de Moraes.
Depois, quando ele se associou mais ali ao bolsonarismo e já com vistas à vaga no Supremo Tribunal Federal, ele falou, fiz isso porque eu era advogado-geral da União e a atribuição era defender o Supremo Tribunal Federal, então estava simplesmente cumprindo o papel, como se não houvesse ali também uma escolha, enfim, foi a defesa que ele fez pública em relação às críticas dos próprios bolsonaristas. Então a Advocacia Geral da União, ela serve para isso. Agora se fala nesse enfrentamento à desinformação e já há críticas de uma possível tentativa, é claro que tudo isso é embrionário ainda, de substituição do papel do próprio Ministério Público. Porque o Ministério Público é que pode atuar gerando ali toda uma ação na qual, eventualmente, a AGU vai ter a sua defesa também. Como é que você avalia essas nuances? Eu acho que os seus colegas estão um pouco preocupados demais. Com todo respeito, entendo todos os pontos que são colocados, mas vamos lá, tentei ouvindo algumas pessoas do governo para tentar entender o que está acontecendo e por que, e aí vale citar, tem essa procuradoria nova dentro da AGU, e aí a gente precisa entender os termos. Procuradoria no sentido de representar o governo, como você disse, Felipe, de defender o governo em processos, sejam judiciais, sejam extrajudiciais, mas atuar em nome do governo em defesa de políticas públicas que são atacadas por desinformação, nesse sentido de enfrentamento, não de perseguição. Então, para citar o exemplo que o Joel deu das vacinas, alguém aqui tem dúvidas de que vacinas funcionam? De que as vacinas foram importantes para o enfrentamento da Covid? Espero que não. Mas a gente teve momentos de ataque, de colocar em xeque uma política pública fundamental durante uma pandemia como a que a gente viveu, que era a vacinação. E não estou nem dando nome aos bois de quem fez esses ataques à vacinação. Cada um lembre dos personagens que fizeram esses ataques à vacinação. Fato é que houve um ataque e era preciso uma defesa de uma política pública fundamental como a vacinação. Caso contrário, muitos mais brasileiros teriam perdido a vida do que os quase 700 mil que perderam. Então, me parece que esse é um dos caminhos que está sendo apontado no texto. Não estou sendo poliana aqui de achar que não vai ter gente que pode ir extrapolar o entendimento do texto. Não estou falando isso, só que eu acho que neste momento que está colocado, até porque precisa ver como vai ser colocado em prática e quais são as outras medidas e quais outras sinalizações que o atual governo deu em relação a essa desinformação. De propor debates ao longo do ano. Eu acho que dificilmente a gente vai ter um pacote de ações ou de respostas em menos de um ano do que o governo entende como desinformação e como vai fazer a sua atuação de forma direta. Mas me parece que o papel da AGU, Advocacia Geral da União, que tanto atuou nesses últimos 4 anos defendendo o governo, e é papel da AGU defender o governo naquilo que ela é questionada judicialmente, ter um olhar para um problema que é mundial. O que ouvi de pessoas de dentro do governo, uma das referências, benchmark, não é nenhum país, nenhuma ditadura socialista. Uma das referências que se usa é o arcabouço legal da Alemanha e da União Europeia. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, tem como referência a legislação europeia sobre dados pessoais. Então, eu acho que a gente precisa, antes de tirar conclusões precipitadas, entendo todas as preocupações, entendo toda a defesa em torno da liberdade de expressão, mas a gente precisa entender qual é o jogo que está sendo colocado à mesa para daí sim fazer as críticas. No momento, o que está colocado é que a AGU está dizendo que vai defender o governo quando uma política pública for alvo de desinformação. Tá, mas se são eles que determinam o que é verdade ou não, não o que são, é certo, Hélio. É a justiça, não processo. Mas se é justiça, não precisa desse texto. Esse é o ponto. Não? Se é justiça, para que colocar esse troço ali? Para que dizer que eles vão dizer o que é desinformação ou não deixar o Mário falar. Em políticas públicas? Vamos passar aqui para o Mário. O Yuri está colocando, só para organizar aqui, que é uma atribuição da Advocacia Geral da União, independentemente de uma criação de um novo órgão com um novo nome, defender o governo, inclusive em matéria que envolva desinformação. Quer dizer, isso não vai ser uma substituição do Ministério Público, não vai ser uma reorganização do sistema de freios e contrapesos, simplesmente é parte das funções ali listadas para a Advocacia Geral da União. Mário, como é que você avalia?
Olha, eu sinceramente, eu não consigo entender como esse trecho não possa ser preocupante. Acho que o termo desinformação é para lá de vago. Acho que não precisa inventar a roda. Se alguém amanhã ou depois, publicamente, na internet, onde for, fizer um discurso que possa ser enquadrado na lei, e existem, né? Você não pode, por exemplo, fazer um discurso racista, você não pode... Existem já leis, o que não falta é lei no Brasil, disso de passagem, mas existem já leis que cerceiam de alguma maneira, você não pode sair dizendo qualquer coisa. Se você sair dizendo qualquer coisa, você até pode dizer, mas você pode ser preso em flagrante, você pode ter que responder por aquilo. Então, eu acho para lá de preocupante, não consigo ver, inclusive em relação às vacinas, o Yuri pega, ele pinça um nervo muito delicado, porque, de fato, todos nós aqui, imagino, a gente acredita nas vacinas. Mas, por exemplo, há vacinas e vacinas. Eu tomei 4. As 4 que eu tomei, eu tenho certeza absoluta que são as melhores possíveis. Mas há vacinas que não são da mesma qualidade. A pergunta que eu faço, se alguém fizer uma crítica a uma determinada vacina, questionar a vacina, enfim, tem até cientistas renomados, não o pessoal que infelizmente já não apita mais, que questiona, que coloca as coisas de maneira clara. E aí, como é que faz? Quem decide se aquilo é desinformação ou não? Eu estou com o Hélio nessa, não se trata aqui de ser precipitado. Estou sendo bem claro aqui. O trecho e como está escrito e o termo desinformação me preocupa bastante. Bastante. Não é debate para hoje, mas eu acho, inclusive, que essa catarse dos últimos 2, 3 anos foi tão agressiva, a gente presenciou um discurso de ódio tão grande que isso empurrou a gente para um canto em que, ironicamente, em nome da democracia, a gente se tornou um pouco cerceador de tudo. E isso de fato, me preocupa. Posso fazer um ponto também? Claro, Joel. Só registrando aqui que me parece que na preocupação de vocês existe a questão de uma eventual intimidação contra qualquer pessoa que tenha críticas a políticas públicas, que esse documento por si só já desperta essa sensação de que pode haver ali iniciativas da própria Advocacia Geral da União contra pessoas que tenham críticas eventualmente exacerbadas ou não. Diga, Joel. Exato. Yuri, você levantou o tema e acho que cabe muito aqui do que foi a onda de fake news e desinformação na pandemia. E, de fato, eu não sou daqueles que acham que também nunca, nenhuma hipótese, jamais nenhum tipo de discurso pode ser cerceado. Acho que, na verdade, ninguém defende isso, porque tem coisas que botam a segurança, a vida humana em risco. Agora, você tem certas mentiras, certos usos da informação falsa, eles têm riscos iminentes e que colocam em risco a saúde da população, no caso da pandemia, ou a ocorrência de uma eleição que consegue se concluir da maneira correta, no caso do período eleitoral. Mas essa criação desse órgão aí da AGU, ele está estendendo isso, ele está dizendo não é só para aquelas coisas que podem ter um efeito desastroso iminente. Ela vale também para qualquer tipo de desinformação acerca, potencialmente, de qualquer política pública, fazendo com que o próprio debate sobre se o governo está acertando, se está errando, se uma política é correta ou não, o debate político sempre vai ter erros e vai ter exageros e vai ter má fé também. Isso sempre vai fazer parte, sempre vai existir. Não tem como a comunicação humana existir sem alguma dose desses elementos, fazendo com que as pessoas se sintam intimidadas de participar de forma normal de uma discussão política. A gente está discutindo isso aqui, não é a mesma coisa, é claro, mas paralelamente a isso a gente sabe. Tem pessoas que, não nego, que falaram muita besteira, muitos casos mentiram muito também, mas agora não se sabe se elas jamais poderão usar suas redes sociais de novo, né? Ou seja, a liberdade de expressão, ela está em jogo no país. Concordo. É cedo para dizer que essa coisa da AGU aí vai representar isso. Isso eu concordo totalmente. Mas eu não acho de todo absurdo ver com algum receio o que isso está fazendo aí. Eu coloquei, entendo todas as preocupações, só que eu acho que a gente ainda não tem todos os elementos na mesa para achar que vai surgir uma nova... Ministério da Verdade. Ministério da Verdade. Claro, George Orwell baixou no Brasil de 2023. Calma, gente. Quer dizer, tem uma atribuição ali
que vem a público num momento sensível de debate sobre esse tema, desperta uma preocupação, mas não necessariamente aquilo que está colocado até o momento resultará em medidas abusivas. Mas sempre começa assim, né? Não, exatamente. É por isso que é importante a gente fazer o debate na raiz. Até para empurrar o governo, até para o governo ficar em... Claro. Se está pensando em fazer algo a mais, que refui. Todo abuso tirânico começa colocando lá uma norma a favor deles, sempre. E é por isso que a gente está discutindo isso aqui. Para que isso aí? Qual é o objetivo disso aí? Porque, pelo que você diz, Yuri, o nosso arcabouço já lida com isso. Já lida com... Não, pelo contrário. Lida, calúnia, difamação. Mas, peraí, eu acho o seguinte... tem caminhos que você pode encontrar na legislação brasileira, sim, para fazer esse enfrentamento. O que eu estou dizendo é que, depois de um governo marcado, e um governo que não foi reeleito, marcado por um uso massivo de redes sociais e apoiamento, inclusive, em informações inverídicas. Basta, a gente já citou aqui a questão das vacinas na pandemia, a gente pode falar do sistema eleitoral. Só esses dois casos, de uma pandemia e do processo mais nobre de uma democracia, que é o processo eleitoral. Foram 4 anos de um governo que se pautou em fazer o debate político, muitas vezes com base em informações sabidamente inverídicas. É natural que o governo que o suceda de oposição coloque este debate à tona como um problema a ser enfrentado. E não é um problema exclusivo do Brasil. A comunidade internacional trava um debate importantíssimo sobre como enfrentar desinformação dolosa, organizada, orquestrada, com fins políticos, monetários e que tem consequências graves para a sociedade. Esse é o debate que está sendo colocado. Se ele vai ser bem executado ou não, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a gente pode ter essa mesma roda, esse mesmo debate e descer o pau e que, olha, perderam a chance de fazer uma política qualificada e baixou o George Orwell em todos eles e foram tirando. Mas o risco é que daí esse debate não seja mais possível. Só levantando essa... Tudo bem, eu só estou colocando que existe um problema que precisa ser enfrentado pela sociedade. O problema existe. Já vou passar aqui a palavra para o Mário Vitor, mas só o Hélio vai fazer um contraponto rápido. Diga aí. O problema existe. É que o que você está defendendo, enquanto é algo que você, nós achamos que é sabidamente verídico e estamos na sociedade, ok. Mas o que você está apoiando com essa medida? Eu não estou apoiando, Hélio, só estou dizendo que devagar com andor. Ok, mas quem estiver apoiando essa medida está dando ao governo o poder de decidir o que é sabidamente discordo, o texto não diz isso, Hélio. Diz que a AGU vai ter o poder de procuração seja em processo judicial, seja extrajudicial, mas não é o governo que vai dizer isso. Ele pode contestar desinformação que alguém vier por. E a justiça vai decidir se Mas ele tem um ângulo legal aí de dizer, não, eu acho que é sabidamente inverídico e eu vou atrás de você. Quem está tomando a decisão do que é ou não é o governo, não é você. Não somos nós aqui, do que a gente acha razoável, bacana. Não, isso realmente é sabidamente... E a gente sabe que no mundo as coisas não são preto e branco. Tem graus de verdade, tem graus de certeza. Sem então não existe ninguém que consiga decretar absolutamente sobre qualquer assunto que seja. Tá? Salvo mas às vezes é preciso, mas o governo às vezes precisa decretar, senão ele não faz nada também, certo? A vacina existe, ela funciona, senão você não tem política pública. É uma política vamos ouvir o Mário aqui rapidinho, depois eu volto ao debate no estúdio. Diga, Mário. Não, eu só queria colocar, eu acho que tem que gritar agora, não é daqui a 1 ano, não é esperar ver o que vai acontecer para depois falar. E, na verdade, se esse debate está acontecendo agora, é porque não está sendo claro. Porque se por um acaso tivesse sido escrito, olha, vacina, olha, período eleitoral, não é isso. A coisa está jogada de uma maneira que, assim, para mim é estranho não ficar preocupado. E, de novo, tem que gritar agora. A gente não pode esperar que o Estado, que o Estado tenha o poder livre para poder, Gente, assim, é claro que ninguém vai garantir, não tem como garantir que o Estado brasileiro vai perseguir pessoas que sejam da oposição. Mas, de novo, está muito vago. E outra coisa, eu posso dizer uma bobagem, eu posso escrever uma bobagem. E isso não... Desinformação é o quê? É uma palavra muito ampla, gente.
Para mim é muito preocupante, tem que gritar agora, não pode esperar não, até porque, diga-se de passagem, não quero enveredar para outro caminho, mas diga-se de passagem, a gente está falando de um governo que historicamente fala de regulamentar a mídia, por exemplo. Não é o mesmo assunto, mas estou só colocando aqui que existe uma sanha que particularmente nunca me agradou. E quando eu vejo isso agora, é impossível eu não ficar um pouco preocupado. Obrigado, Mário. Só fazer uma organização, vou passar a palavra para você, Joel, para organizar aqui dois pontos desse debate. Tem uma questão que é a atribuição da Advocacia Geral da União de defender o governo. Então, vamos supor que haja uma ação no Supremo Tribunal Federal, feita por um partido ou que seja de início do Ministério Público, etc., que conteste algum tipo de política pública porque diz que isso vai dar errado ou que vai resultar em algum problema, que tem um erro na raiz ali. A AGU vai defender o governo, Yuri, e contestando eventual desinformação que esteja embutida nessa ação. Isso é a atribuição. Me parece que a preocupação é que haja uma iniciativa governamental, uma iniciativa política, de apontar como desinformação algum tipo de crítica pública. E aí entra aquele receio de poder político mancomunado com o poder judiciário, sobre o qual já existe muito receio em razão de medidas polêmicas, etc., que isso possa resultar em algum tipo de perseguição. Então são dois pontos, porque um é a atribuição de defender o governo, se o governo for acionado por qualquer política pública. Isso é papel da AGU, vai defender, a gente vai avaliar, é evidente, se a defesa está sendo bem feita ou não. A preocupação vai ter uma iniciativa que possa ser abusiva, Joel? Eu acho que a preocupação vai nessa linha mesmo, Felipe. É o seguinte, um cidadão normal, ele tem que ter a segurança de que no debate público, e debate público não é só nós aqui falando de forma mais responsável, é o debate nas redes também, no qual a pessoa não conhece tanto, no qual ele exagera bastante, no qual erra bastante, embora a gente também aqui erre, evidentemente, mas a pessoa precisa ter a segurança de que, por mais que a fala dela possa estar errada, ela não vai ter repercussões legais por conta disso. Isso concordo, é fundamental para a democracia. Concordo 100%. Eu só não consigo tirar deste texto, perfeito, até por ser vago, toda essa interpretação de que a gente vai... O que você não consegue tirar é a certeza de que isso vai acontecer. O motivo da preocupação. A gente não pode sair do contexto. A gente está vendo todos os dias jornalistas sendo censurados. Jornalistas. Veja bem o que está acontecendo. Você vai dizer que é outro órgão, não importa. O contexto eu acho que faz toda... Se a gente está dizendo que um órgão fez, importa se é um órgão ou outro órgão. Mas, Yuri, veja bem o que está acontecendo no Brasil. A censura está sendo implementada e a gente está aqui achando normal. Nós nem falamos hoje sobre o Paulo Figueiredo, Fiuza sendo censurado, Rodrigo Constantino, todos jornalistas que estão aí falando o que o Joel está dizendo. Falando, Hélio, eu entendo todas as críticas, as medidas. Você é a favor dessa censura? Não estou dizendo que eu sou a favor dessa censura ou contra a censura. Só estou dizendo que não é porque a pessoa falou um A fora do lugar que ela vai ser impedida de falar. Não existe isso no Brasil. Ela precisa falar muitos As fora do lugar, com muitos objetivos, com uma sistemática muito clara, para daí acontecer alguma coisa. E mesmo que aconteça alguma coisa, tem o direito de defesa. Mas então não está tendo, porque ela poderia ser processada a posteriori. Olha aqui, você fez uma calúnia, mas não é isso que está acontecendo. Estão se derrubando as redes sociais dessas pessoas, como o Joel falou. Tem gente que a gente nem sabe se vai poder jamais voltar a falar nas redes sociais. As redes sociais, no mundo de hoje, é a praça pública. Você está... ostracizando jornalistas no Brasil, enquanto a gente está botando esse troço aí na OGU e falando ok aqui, estamos ouvindo isso. Não estamos falando ok, a gente estou falando, vou repetir de novo meu argumento, que é devagar com andor. Eu não consigo tirar uma interpretação do texto que a gente está debatendo aqui, toda essa extrapolação que está sendo feita. Você está fazendo uma conexão com outra situação, de outro... Sempre é lamentável que um jornalista seja impedido de falar, mas acho que nenhum jornalista que está enfrentando essas situações foi impedido de falar no primeiro A fora do lugar. Acho que tem um histórico, uma ficha corrida bastante longa até chegar onde chegou. A gente não tinha olha, isso no Brasil. Eu entendo aí o debate sobre censura, sobre uma série de questões que tornaram justamente esse tema sensível. Agora, a gente precisaria entrar em cada caso
para avaliar cada decisão em todos os seus detalhes. Claro que cada um tem a sua opinião sobre cada caso ou sobre todos os casos ao mesmo tempo, de maneira que esse debate precisaria ser muito aprofundado e aí, eventualmente... Mas isso não tinha no Brasil, tá? Vamos lembrar que isso não aconteceu no Brasil de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Está acontecendo Mas hoje. é o Brasil se adequando a uma nova tecnologia da comunicação, que deu um poder enorme, e que tem um risco de uma reação. Não, mas é o Brasil se adequando a uma nova realidade da comunicação. Total tem a ver. Não é à toa que é nas redes sociais, velho. Não é à toa que é nas redes sociais. Não é à toa que é nas redes sociais. Mas eu não estou nem discordando de você. Peraí. Não, tá, eu estou dizendo o seguinte. Não. Tem a ver com o quê? O cidadão normal hoje, fora das paredes de um grande veículo, ele tem voz. Hoje em dia ele pode falar e ele pode falar besteiras enormes. E tem veículos que abarcaram isso e trouxeram para dentro de si cidadãos falando várias coisas. O mundo nunca teve que lidar com uma situação como essa, em que tem tanto poder de comunicação nas mãos de cada indivíduo. Agora, não é todas as formas de lidar com esses... Isso traz ganhos enormes, oportunidades enormes, traz alguns riscos também. E não é toda a forma de lidar com esses riscos que é legítima. Se a gente está tirando, sem prazo, pessoas de nunca mais poder falar nas redes sociais, eu acho que isso é um motivo, sim, da gente ficar bastante preocupado. Porque, peraí, então você tirou um direito básico de uma pessoa agora, talvez para sempre? Claro, mas é isso, é o contexto de uma nova realidade com ferramentas tecnológicas e a adaptação do arcabouço legal, gerando todo esse debate, esse ruído, quem está certo, quem está errado, e em cada caso. E também cabe ao jornalismo analisar cada caso em detalhes para poder haver a devida conclusão.